guerras, terremotos, leis religiosas sendo aprovadas ao redor do mundo. Você sente que algo muito grande está prestes a acontecer? Não é paranoia. Não é medo. É o cumprimento exato do que a Bíblia descreveu há milênios. E estamos vivendo isso agora. Mateus 24 diz: quando virdes todas essas coisas, sabei que o fim está próximo, mesmo às portas. Essas portas estão se abrindo hoje, mas a Bíblia não fala só de tribulação. Ela fala de um povo que vai se manter de pé, selado, protegido, inabalável, e esse povo pode ser você. E para entender como esse povo será protegido, Deus deixou uma chave escondida num evento de 2500 anos atrás. Deixa eu te mostrar. 150 anos antes de nascer, um profeta escreveu o nome de um rei. Esse rei se chamava Ciro. E Deus o chamou de seu ungido. Isaías 45 verso 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela mão direita, um rei pagão. Ungido de Deus. Por quê? Porque Deus não escolhe apenas os perfeitos. Ele escolhe os disponíveis. Ele usa quem ele quer para proteger seus filhos. Ciro não conhecia o Deus de Israel. Mas Deus conhecia Ciro. E o chamou pelo nome antes mesmo de ele existir. Ellen White, em Profetas e Reis, diz que Ciro foi movido por uma providência divina. Não por coincidência. Por propósito. E qual foi esse propósito? Libertar o povo cativo. Abrir as portas de Babilônia. Deixar Israel voltar para casa. Isso é o que Deus faz. Ele prepara líderes, move reinos, altera a história bíblia, tudo para proteger quem pertence a ele. Mas antes de Ciro assinar aquele decreto, algo aconteceu nos bastidores do invisível. Algo que Daniel registrou no capítulo 10. Daniel estava orando e jejuando por 21 dias. E então um anjo apareceu com uma mensagem urgente para ele. O anjo disse: desde o primeiro dia que você começou a orar, eu fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Príncipe da Pérsia. Não um humano. Uma força espiritual maligna tentando bloquear o decreto que libertaria o povo de Deus. E aí ver a revelação. Se houve uma batalha espiritual pelo decreto de Ciro, há uma batalha hoje pelo decreto que está por vir. O decreto dominical, a lei que forçará a adoração num dia errado, está sendo preparado nos bastidores políticos e espirituais do mundo. As forças das trevas querem esse decreto. E assim como resistiram ao de Ciro, resistem ao decreto final de libertação de Deus. Mas presta atenção, o anjo disse que Miguel, o grande príncipe, estava ali. E Miguel venceu. O decreto foi assinado. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos espiritualmente, clique em inscrever agora. Esses estudos proféticos vão mudar a sua perspectiva para sempre. Agora presta atenção nisto. A Pérsia sobreviveu a tudo porque preservou a sua identidade, a sua cultura, os seus valores mais profundos. Impérios vieram, impérios foram, mas o povo persa manteve a língua, a fé, os costumes. E por isso continua existindo até hoje. E isso é uma lição direta para o povo de Deus nos últimos dias. Nós precisamos preservar a cultura do reino. E o que é a cultura do reino? É a guarda do sábado, é o estudo diário da palavra, é a reforma de saúde, é a vida separada do mundo. Ellen White, em Profetas e Reis, diz que o povo de Deus precisa de uma reforma que penetre até os fundamentos. Não apenas nas formas externas, porque quando vier a pressão, e ela vai vir, o que vai nos manter de pé são as raízes. A identidade bíblica, o caráter formado na obediência. A Pérsia não sobreviveu porque era poderosa militarmente. Sobreviveu porque sabia quem era. Você sabe quem você é em Cristo? O sábado não é um detalhe doutrinário, é o sinal de identidade entre Deus e seu povo. Êxodo 31 diz: é sinal entre mim e vós. Guardar o sábado no tempo do decreto dominical será o ato mais revolucionário que um ser humano poderá fazer nesta terra. Assim como Elias no tempo de Acabe. Assim como Daniel na Babilônia. Assim como os 3 hebreus diante da fornalha. Eles não cederam à cultura ao redor. Preservaram a cultura do reino. E Deus interveio de maneiras sobrenaturais por causa disso. Mas o que é exatamente o decreto dominical que as profecias anunciam? Por que ele é tão importante no cenário dos últimos dias? Apocalipse 13 descreve uma besta que fará com que todos adorem a primeira besta. E quem não adorar receberá uma marca. Ao longo da história, a imposição do domingo como dia sagrado foi usada como instrumento de poder político e religioso. Ellen White, em O Grande Conflito, prevê que uma aliança entre poderes religiosos e políticos voltará a impor essa adoração por decreto legal. Não será uma perseguição com espadas, será com leis, com decretos, com pressão econômica, exatamente como no tempo de Ciro, mas ao contrário. O decreto de Ciro libertou o povo.
O decreto dominical tentará aprisionar quem guarda os mandamentos de Deus. Mas aqui está a promessa. Assim como Deus moveu Ciro para assinar o decreto de libertação, ele moverá o decreto final de proteção. Daniel 12 fala sobre um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E então vem a libertação. Cada vez que o povo de Deus estava encurralado, sem saída humana, Deus enviou um decreto, um anjo, uma intervenção sobrenatural. Do Egito foi a Páscoa. Em Babilônia foi o decreto de Ciro. Do fim dos tempos será o decreto do próprio Cristo ao retornar. Isaías 45 verso 2 diz: Eu irei adiante de ti e farei retos os lugares tortos. Esse é o Deus que age antes de você chegar ao problema. Ele já foi à frente. Ele já viu o decreto dominical. Ele já preparou a resposta. Ele já tem o decreto de proteção assinado. Ellen White descreve em A Grande Esperança que os anjos estão segurando os ventos da destruição, até que o povo seja selado. A selagem, Apocalipse 7. Os 144 mil selados na testa. Isso não é um número literal apenas, é um povo com caráter de Deus formado. E a selagem está diretamente ligada à guarda do sábado, ao estudo da palavra, à obediência total, à cultura do reino preservada. O povo que preservou a identidade bíblica será o povo que estará de pé, quando os decretos humanos tentarem dobrar o joelho de todos. Agora eu quero te mostrar o paralelo mais poderoso desta mensagem. Ciro foi chamado de ungido, a mesma palavra hebraica para Messias. Ciro era um tipo de Cristo, uma sombra profética. Ele não era o Messias, mas apontava para aquele que viria. Ciro abriu as portas de Babilônia à noite, sem batalha. Jesus abrirá as portas desta Babilônia espiritual no seu retorno glorioso. Ciro disse aos cativos: Vocês estão livres, voltem para casa. Jesus dirá ao seu povo: Venham, benditos de meu Pai, herdem o reino. O decreto de Ciro foi assinado com tinta. O decreto de Cristo será executado com poder, glória e os anjos de Deus. E assim como alguns judeus não quiseram voltar com Ciro, preferiram ficar na Babilônia, haverá os que preferirão este mundo ao reino eterno. Mas aqueles que escolheram voltar a Jerusalém enfrentaram resistência, reconstruíram o templo em meio à oposição, e venceram. Você está reconstruindo o templo da sua vida espiritual hoje? Mesmo com oposição? Mesmo com pressão ao redor? A questão não é se o decreto virá. A questão é: quando ele vier, você vai estar de pé ou de joelhos diante do poder humano? A preparação não começa na crise. Começa agora, no estudo diário, na oração, na obediência às verdades que você já conhece. Ellen White diz em Profetas e Reis: Os que não se preparam agora nunca estarão prontos. O caráter não é formado no momento da crise. Então o que você precisa fazer hoje? Guardar o sábado com convicção. Estudar Daniel e Apocalipse. Viver a reforma de saúde. E mais do que tudo, conhecer o Deus que chama reis pelo nome, que move impérios, que nunca abandona quem confia nele. A história da Pérsia nos grita: Deus está no controle. O tempo mais escuro precede o decreto de libertação mais glorioso. O mesmo Deus que disse a Ciro: Eu te chamei pelo teu nome ainda que não me conheças, esse Deus te conhece. Ele sabe o seu nome. O grande conflito está chegando ao fim. E o decreto final não será de opressão. Será de vitória. Será de libertação eterna. Comenta aqui embaixo: Eu escolho a cultura do reino. E se inscreve para mais estudos proféticos como esse. Te vejo na próxima.